Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Priscila Borsari e tô começando mais um vídeo aqui. Tô aqui no carro, tá muito frio, fui levar minha filha na escola, tô inclusive de pijama. E aproveitei que meu marido tá com as crianças em casa, né? A criançada tá dormindo, então vou aproveitar esse momento pra conseguir falar aqui um pouquinho com vocês. Só me desculpem barulho de cachorro e caminhão passando aqui na rua, porque hoje eu tô sem microfone também. Mas hoje eu vim falar pra vocês como tudo começou a mudar na minha vida, né? O porquê da mudança e qual era o meu maior objetivo para seguir essa minha mudança, né? Bom, vou iniciar falando que a grande mudança minha começou quando eu assisti alguns vídeos relacionados à lei da atração, né? Eu comecei a assistir alguns vídeos sobre esse assunto e coisas começaram a acontecer, assim. Eu comecei a mudar minha mente, minha maneira de ver o mundo, né? E tem gente que acredita, tem gente que não acredita, né? E cada um acredita de uma maneira ali, tem suas crenças. Eu levo fé mesmo nisso, só que também tem uma questão aí que eu vou falar pra vocês, né? A lei da atração nada mais é do que uma lei universal, né? Que dizem que é como a lei da gravidade. Ela existe, ela tá aqui e você acreditando ou não, ela tá funcionando e interfere na sua vida, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, ela fala sobre várias questões, sobre o pensamento, sobre o sentimento, né? O pensamento que a gente tem traz, né? Se a gente fica pensando coisas positivas, coisas boas, a gente traz isso pra gente. E se a gente fica pensando em coisas negativas, a gente também traz isso pra gente, né? Só que mais importante do que o pensar é o sentir. O sentir que é, assim, o X da questão, sabe? Porque não adianta você pensar positivo e tá se sentindo angustiada, tá se sentindo com medo, né? Então, o sentir ele é mais importante do que o pensar, né? Então, quando a gente sente de verdade dentro da gente, né? Coloca as emoções ali, por exemplo, quando você deseja alguma coisa, né? E você sente aquilo, né? Por exemplo, eu quero conquistar uma casa. E aí você tá ali desejando, mas você tá com medo, você tá com dúvida de como você vai conseguir essa casa, você tem suas angústias, sua ansiedade. Isso tudo vai cortando essa conexão, esse fluxo, essa frequência, né? Para você chegar até lá, né? E quando você muda essa sua vibração, né, para parte positiva, não, eu quero a minha casa e eu sei que ela já tá lá e eu vou conquistar ela, não sei como, mas eu sei que eu vou conquistar, né? Não sei como que o universo vai fazer com que isso chegue até mim, mas ele vai fazer. E eu tô tranquila, eu tô aqui descansando, assim, tô agindo, mas tô assim descansando a minha mente porque eu sei que já tá lá, já é meu, né? E aí o universo, né, de alguma maneira, traz isso para você. Só que o que eu penso sobre isso é que não é só sobre pensar e sentir, e sim sobre agir. Se nós não agirmos, nós não vamos conseguir chegar, né, nisso. O universo pode sim colocar a gente numa mesma frequência, né? Te dar mais oportunidades e fazer coisas assim inexplicáveis. Mas se você não agir, não dar seus passos, né, em direção àquilo, você não. O universo não vai fazer sozinho, sabe? Você não
pode só desejar e sentir, sentar e ficar esperando. Você tem que fazer a sua parte e agir, né? Então, quando eu comecei a mudar, né, o meu pensamento e os meus sentimentos, eu tirei o sentimento da angústia, da ansiedade, da depressão também, né? Eu tava sempre depressiva, assim, com pensamentos ruins, negativos, e comecei a pensar só coisas boas, né? Transformei o meu pensamento, tudo começou a mudar na minha vida, né? De forma, assim, quase que inexplicável, eu acho. Ou inexplicável. Tudo começou a chegar na minha vida de uma maneira mais fácil. E as oportunidades foram aparecendo, assim, de maneira também meio que inexplicável. É muito interessante e louco falar sobre isso, né? Mas é basicamente isso. A gente começa a viver coisas inexplicáveis mesmo. Só que para acontecer isso, você passa por muitas transformações, né? Primeiramente, eu sou estudante de psicanálise, né? E primeiramente eu comecei a me autoanalisar. Comecei a fazer terapia, comecei a tratar os meus traumas, os meus medos, minhas crenças limitantes, né? Comecei a trabalhar nisso e entender quais eram os meus problemas para depois resolver os meus problemas, né, dentro de mim, para eu começar a me mudar, para eu começar a me amar, para depois eu conseguir, de fato, me sentir bem. Porque não adianta, né, a gente só falar da boca para fora e tá se sentindo mal com diversas questões que a gente tem dentro da gente, né, os traumas, as crenças, os seus bloqueios. Então você precisa se conhecer, precisa saber quais são esses seus traumas, seus bloqueios, suas crenças, para aí sim começar a trabalhar, né, em cima disso e começar a mudar os seus pensamentos e os seus sentimentos, né? Então, depois de muita autoanálise, né, comecei a mudar muitas coisas em mim, né? E comecei a estudar sobre diversas coisas. Mas a lei da atração é uma coisa que, quando eu busco coisas para meio que desacreditar dela, né, colocar outros motivos ali, não tem como. Ela só surge e eu falo, caramba, né? Como é possível isso ter acontecido? Eu fico pasma com os resultados que eu tenho tido. E não é explicável, assim, né? Por mais que eu tenha tomado as minhas ações, elas chegam de maneira inexplicáveis, assim. Eu tomo uma ação e de repente acontece alguma coisa que faz tudo ser resolvido, faz tudo caminhar. Então, eu tô tentando fugir um pouco do sol, que agora o sol tá vindo. E aí eu acho que vai interferir no vídeo. Então, assim, tem realmente mudado muito a minha vida. Então, o que você sente, você emana e você precisa trabalhar isso na sua vida, né? Precisa começar a enxergar isso como verdade, porque é uma verdade absoluta, não tem como você fugir disso, né? Então, você pode começar a perceber na sua vida, assim, começa a fazer essas coisas e perceber como que vai mudando, né, a frequência de tudo, assim, as oportunidades começam a aparecer, né, quando você tá pronto também, tem essa questão de que você precisa estar pronto para receber, não adianta você não estar pronto, porque daí as coisas não chegam para você, é por isso que você precisa se autoanalisar. Se você não tiver condições de ir para uma terapia, né, falar com um profissional, você precisa se autoanalisar e conseguir enxergar ali quais são os seus traumas, seus medos, para você conseguir mudar os seus sentimentos, né, e fazer as coisas mudarem na sua vida a partir da lei da atração, né? Eu vou trazer para vocês tudo que tem transformado na minha vida. E eu espero que eu sirva de inspiração aí para vocês também. E para quem duvida,
né, também começar a ficar com a dúvida, pelo menos, de que isso existe, porque tá fazendo toda a diferença na minha vida. E por enquanto é só, preciso entrar, porque meu marido já vai trabalhar e minha nenezinha, né, já acordou e eu preciso estar lá. Até mais. Beijo, pessoal.